Olá e sejam bem-vindos a mais uma sessão do Professor Glenn. Vamos lá para a trigonometria. As razões trigonométricas de um ângulo agudo num triângulo retângulo. Aqui temos um triângulo retângulo. A trigonometria só se pode aplicar em triângulos retângulos, tal como o teorema de Pitágoras. Aqui temos a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. E temos o cateto oposto ao ângulo alfa, ou seja, aqui temos o ângulo alfa, o cateto oposto é este aqui. E temos o cateto adjacente ao ângulo alfa, ou seja, junto ao ângulo alfa. E temos três razões trigonométricas. Temos o seno de alfa, que é o cateto oposto a dividir pela hipotenusa. Ou seja, o seno de alfa é o cateto oposto a dividir pela hipotenusa. E temos também o cosseno de alfa, que é igual ao cateto adjacente a dividir pela hipotenusa. Ou seja, o cosseno de alfa é o cateto adjacente a dividir pela hipotenusa. E temos a tangente de alfa, que é igual ao cateto oposto a dividir pelo cateto adjacente. Ou seja, a tangente de alfa é o cateto oposto a dividir pelo cateto adjacente. Vamos lá para um exemplo. Aqui temos um exemplo para determinar o comprimento de um lado do triângulo retângulo. Ou seja, obtemos este cateto sabendo a amplitude de um ângulo agudo, ou seja, a amplitude deste ângulo agudo, e sabemos a medida de um dos seus lados, ou seja, sabemos a medida deste cateto. De outra forma, queremos saber a medida deste cateto sabendo a amplitude de um dos seus ângulos agudos e a medida de um dos seus lados. Não podemos utilizar o teorema de Pitágoras porque necessitávamos do quê? Da hipotenusa e deste cateto para obter o outro cateto. Logo, somos obrigados a utilizar as razões trigonométricas. Surge agora a questão: qual das razões trigonométricas devemos utilizar? Devemos utilizar a razão trigonométrica que relaciona este ângulo com o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, vamos utilizar a tangente. Desta forma, a tangente de 27 graus é igual ao cateto oposto, que é o x, é o que nós queremos saber, a dividir pelo cateto adjacente, que é 4. Agora vou verificar a tabela trigonométrica para saber quanto é que é a tangente de 27 graus. Vamos agora visualizar a tabela trigonométrica e temos aqui os graus, o seno, o cosseno e a tangente. Vamos verificar onde é que são 27 graus. Temos aqui 27 graus. Corresponde, qual é o valor da tangente de 27 graus? É 0,5095. Então, como vimos, é 0,5095. A tangente de 27 graus. Vamos lá passar isto um pouco mais para cima. Vamos lá colocar tudo no mesmo denominador para obter o valor de x. Vamos multiplicar por 4. Então, ficamos com 2,038 dividido por 4. X a dividir por 4. É uma equação, está tudo no mesmo denominador, podemos desembaraçar. Ficando então o x o valor de 2,038 metros. O valor de x. E temos o exercício resolvido. Se quiséssemos obter a hipotenusa, podíamos também utilizar razões trigonométricas. Agora sim, também podíamos utilizar o teorema de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa, que é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos lá para o próximo exemplo. Neste exercício, pretendemos obter a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto. E sabemos a amplitude do ângulo, que é 22 graus, e o cateto adjacente a esse ângulo, que é 53 unidades. Agora, qual é a razão trigonométrica que relaciona a amplitude do ângulo agudo
com a hipotenusa e com o cateto adjacente. Temos, obviamente, o cosseno. Desta forma, temos o cosseno de 22 graus é igual ao cateto adjacente, que é 53 unidades, a dividir pela hipotenusa, que é o valor que nós queremos. Agora vamos lá para a tabela trigonométrica. Vamos lá à procura de quanto é o cosseno de 22 graus, ou seja, temos aqui o cosseno, temos aqui os graus, vamos aqui para baixo para os 22 graus, e estão aqui os 22 graus, e o cosseno de 22 graus é 0,9272. Agora basta substituir o cosseno de 22 por 0,9272, que é igual a 53 a dividir por x. Como o valor de x é maior que zero, porque estamos perante uma medida, podemos colocar tudo no mesmo denominador, multiplicando por x. E agora ficando 0,9272x a dividir por x igual a 53 a dividir por x. Obviamente o x é um valor maior que zero, podemos cortar os denominadores porque estamos perante uma equação. E agora sim, ficando 0,9272x igual a 53. Vamos dividir ambos os mesmos 0,9272. Ou seja, 0,9272, ficando então x igual a 53 a dividir por 0,9272. Efetuando os cálculos, fica 57,16135 unidades. E já está. Vamos lá para outro exemplo. Agora o exemplo é ligeiramente diferente. É como determinar a amplitude de um ângulo, a amplitude do ângulo, sabendo a medida de dois lados. Neste caso, sabemos a medida da hipotenusa e sabemos a medida do cateto. Obviamente, através do teorema de Pitágoras, é fácil obter a medida deste cateto. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos a amplitude do ângulo. Então, qual é a razão trigonométrica que devemos utilizar? Aquela que relaciona o ângulo, a amplitude do ângulo, a hipotenusa e o cateto oposto. Só temos um caso, que é o seno de alfa. Desta forma, temos o seno de alfa é igual a cateto oposto, que é 12, a dividir pela hipotenusa, 16. Então, o seno de alfa é igual a 0,75. Agora vamos à tabela trigonométrica saber a amplitude do ângulo cujo seno é 0,75. Vamos lá à procura onde é que o seno é 0,75. Aqui estão valores muito pequeninos do seno. Aqui estamos em 0,7, não, estamos quase lá. Vamos lá para o outro lado. Maravilhoso. Aqui 0,75. O valor aproximado temos de 49 graus. Então, o seno de 49 graus é aproximadamente 0,75. Então, a amplitude do ângulo é aproximadamente 49 graus. Finalizou, graças a Deus! Muito obrigado pela vossa atenção e subscrevam-se ao meu canal, pois desta forma terão acesso a todas as novidades e vídeos existentes, contribuindo assim para a criação de mais vídeos.